Boa noite. Boa noite. A história do século XXI abre um capítulo novo. Joe Biden assume a presidência dos Estados Unidos da América. Kamala Harris é a primeira mulher a ocupar a vice-presidência. Nas limitações impostas pela pandemia, bandeiras substituem a multidão na cerimônia de posse em Washington. O homem mais poderoso do planeta diz que a democracia prevaleceu. Biden promete recuperar a economia, controlar a pandemia e unificar o país. Joe Biden pede o fim da cultura em que fatos são manipulados e fabricados. Enquanto Donald Trump deixa a Casa Branca, ainda sujeito a perder os direitos políticos no julgamento no Senado, líderes mundiais celebram a transição de poder. A repórter Raquel Krahenbuhl acompanha de perto os bastidores dos eventos da posse. E obtém do novo presidente a mensagem dele para o mundo. Agora, no Jornal Nacional. – 20 de janeiro de 2021. Tomou posse, nesta quarta-feira, o 46º presidente dos Estados Unidos, Joseph Robinette Biden Jr. A transmissão cordial de poder de um presidente para outro é uma tradição da democracia americana. Hoje não foi assim. Em vez de participar da posse de Joe Biden, Donald Trump decolou da Casa Branca para encerrar seu mandato como começou, com uma espécie de showmício em que disse que vai voltar de alguma forma. A ausência de Trump no Capitólio foi preenchida por mensagens de otimismo e pedidos de união. E pelos ex-presidentes democratas Barack Obama e Bill Clinton e pelo republicano George W. Bush. O vice-presidente de Trump, Mike Pence, também estava lá. Diante deles, a estrela Lady Gaga cantou o hino americano. Kamala Harris é a primeira em muitos quesitos. Primeira mulher, primeira negra, primeira descendente de asiáticos a ser vice-presidente americana. E foi a primeira a tomar posse. So help me God. Assim começou a era Joe Biden. Em frente ao Congresso, onde ele construiu sua carreira política, Biden fez seu juramento como presidente. Congratulations, Mr. President. Começou o discurso dizendo que hoje é o dia em que se celebra não a vitória de um candidato, mas da democracia. A democracia é preciosa, a democracia é frágil, mas neste momento a democracia prevaleceu. Biden afirmou que poucos na história se defrontaram com um período de tantos desafios. Um vírus que, em um ano, tirou tantas vidas americanas quanto em toda a Segunda Guerra Mundial. Milhões de empregos perdidos, um clamor por justiça racial. E o crescimento do extremismo político, da defesa da supremacia branca e do terrorismo doméstico. Temas que Biden disse que precisam ser confrontados e derrotados. Para vencer esses desafios, o presidente pediu união. Citando o presidente Abraham Lincoln, que liderou o país durante a Guerra Civil, ele disse: "Minha alma está inteira dedicada a unir o país. E eu peço a todos os americanos que se juntem a mim nessa causa." Biden também pediu a rejeição aos fatos manipulados e fabricados. Relembrou a violência no Capitólio no dia 6 de janeiro. E disse que uma multidão desenfreada achou que poderia usar a violência para silenciar o desejo do povo. Isso não aconteceu, não vai acontecer, nem hoje, nem amanhã e nem nunca. Not today, not tomorrow, not ever, not ever. Joe Biden agradeceu aos eleitores e fez um pedido para quem não votou nele. Me escute, avalie a minha pessoa e o meu coração. E se você ainda discordar de mim, tudo bem, isso é democracia. Mas reforçou,
discordância não deve levar à desunião. Como no discurso da vitória, prometeu ser o presidente de todos os americanos. I will be a president for all Americans. Ao abordar os objetivos comuns no país, voltou a falar da importância da verdade. As últimas semanas e meses nos ensinaram uma dolorosa lição. Existem verdades e mentiras, e cada um de nós tem o dever e a responsabilidade de defender a verdade e derrotar as mentiras. To defend the truth and defeat the lies. Biden se elegeu prometendo enfrentar a pandemia de uma maneira completamente diferente do que vinha acontecendo até agora e, no discurso, reforçou os valores que devem guiar o governo nessa luta. Ele alertou que o país está enfrentando a fase mais letal do vírus e disse que é preciso, finalmente, deixar a política de lado nesse assunto. Biden disse que os americanos precisam ser fortes e perseverantes para encarar a pandemia como uma só nação. E pediu que todos fizessem uma oração em silêncio em homenagem às vítimas da pandemia. Amen. Amanda Gorman, de 22 anos, recitou um poema escrito por ela em que diz que a nação não está quebrada, está apenas inacabada. Uma menina negra, descendente de escravos e criada por uma mãe solteira, pode sonhar em ser presidente e se encontrar recitando para um. Depois da cerimônia de posse, Joe Biden e Kamala Harris visitaram o cemitério de Arlington, ao lado dos ex-presidentes americanos, para prestar homenagem aos militares mortos em combate, como é tradição. Tradição também é a caminhada até a Casa Branca, que esse ano foi diferente por causa da pandemia e da segurança reforçada na cidade. Só alguns convidados e a imprensa estavam ao longo do caminho. Biden parou para cumprimentar algumas pessoas, entre elas a prefeita de Washington, Muriel Bowser, que mais cedo tinha dito que o dia de hoje era um novo capítulo para a cidade e para os americanos. E no meio da tarde, Biden, a esposa Jill, os filhos e os netos entraram na Casa Branca. Mas Biden não foi descansar. Nas primeiras horas de seu mandato, assinou uma série de atos executivos. Biden recolocou os Estados Unidos no Acordo do Clima de Paris, reverteu políticas de imigração, como a proibição da entrada de muçulmanos no país, e lançou sua ofensiva contra o coronavírus. O uso de máscaras em prédios federais passa a ser obrigatório. Para o novo presidente e muitos americanos, as mudanças não podem mais esperar. A correspondente Raquel Krahenbuhl acompanhou a posse de Joe Biden de uma forma diferente e exclusiva. A Raquel foi a primeira jornalista estrangeira da história a fazer parte do grupo de profissionais de imprensa escolhidos para acompanhar de perto os bastidores da posse do novo presidente. 5h15 da manhã aqui em Washington, a gente vai indo. Vamos fazer o teste de Covid lá num hotel para a gente poder acompanhar a posse. Saindo do hotel, onde a gente fez o teste de Covid, e a gente está caminhando até a Blair House, que fica na frente da Casa Branca, para se encontrar com Biden. Depois de passar pelo forte esquema de segurança, o primeiro evento do dia que eu tive a oportunidade de acompanhar como parte da comitiva de Biden foi a missa, logo pela manhã. A gente acabou de sair da igreja, que é algo tradicional, os presidentes fazem nesse dia, e agora a caminho do Congresso para a cerimônia oficial da posse. Olha, a terceira posse que eu cubro aqui nos Estados Unidos de um presidente, e ver tudo completamente vazio, cercado por conta das ameaças de segurança, mas também por conta da pandemia, é muito estranho. Todo o mall, né, que é a esplanada onde fica o Congresso, os monumentos, os prédios federais aqui, completamente vazio. Esse lugar aqui era para estar cheio de gente. Joe Biden acabou então de tomar posse, se tornou presidente dos Estados Unidos, o 46º presidente dos Estados Unidos. Acabou nesse momento o discurso dele, e nós, os jornalistas, somos 15 jornalistas acompanhando a comitiva dele. A gente não pôde ir para lá onde ele estava fazendo discurso, a gente teve que ficar numa sala aqui dentro do Congresso, justamente para ter agilidade para daqui sair correndo para o próximo evento. Joe Biden agora aqui na escadaria, descendo a escadaria do Congresso, onde ele vai observar agora o desfile das forças militares dos Estados Unidos aqui. E depois disso, o presidente então vai para o cemitério de Arlington. A homenagem no túmulo do soldado desconhecido é um dos momentos mais solenes de toda a programação da posse.
Biden teve a companhia dos ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton. Depois de um dia histórico aqui nos Estados Unidos, Joe Biden acaba de chegar na frente da Casa Branca. Ele vai fazer uma caminhada agora. Já no portão da Casa Branca, eu tive a oportunidade de perguntar ao novo presidente americano qual a sua mensagem para o mundo. E ele respondeu: união. Mr. President, how are you? What is your message to the world? What is your message to the world? Ao fim do dia, acompanhei Biden no Salão Oval. O presidente disse que recebeu uma carta com mensagem generosa do antecessor Donald Trump.